Vamos lá, o inferno que uma maledite me fez passar. Olá, Ana e assombrados, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Nem acredito que disse isso. Hoje vou contar uma história que só me dei conta de que era sobre uma maledite há pouco tempo atrás, quando parei para pensar no assunto. Pode ler tranquila porque todos os nomes estão trocados. Isso aconteceu comigo em 2019, quando eu tinha 17 anos. Na época, eu tinha um namorado, vou chamá-lo aqui de Mário. Eu saía muito com ele, e com seus amigos, até que numa noite eu conheci o Vitor. Em uma das saídas com esses amigos, eu conheci o Vitor, mas o Mário não estava lá naquele dia. Eu estava meio belda, e sempre que eu fico meio belda, eu fico muito mais social do que eu sou. Eu estava viciada numa banda na época e estava dividindo os fones de ouvido com todo mundo. E uma dessas pessoas foi o Vitor. Conversamos a noite inteira, rimos, parecia que por um momento só havia nós dois ali. Até que, num certo momento, a minha amiga me chamou para ir comprar alguma coisa para comer numa vendinha ali perto, e quando eu voltei, o Vitor não estava mais lá. Ele tinha ido embora. Eu fiquei tão triste por não ter conseguido me despedir e pegar pelo menos o número de telefone dele. Mas enfim, voltei para casa e dormi. No dia seguinte, abri meu Instagram e vi que tinha uma mensagem e era do Vitor. Ele me disse que tinha me procurado nas redes sociais, nos amigos em comum, etc. E ficamos conversando por muito tempo. Saíamos juntos, até que me vi apaixonada por ele. E aí eu fiquei espantada com a ideia de que era recíproco. Porque na minha cabeça de adolescente, que não se achava boa o suficiente para ninguém, eu não fazia ideia de como era estar com alguém que me amasse tanto. Nesse meio tempo, eu saí com um grupo de amigos e um deles estava ficando com uma garota que todos conheciam, menos eu. Por eu ser nova no grupo, E essa garota era a Maledite. Assim que ela chegou, eu já não fui com a cara dela. Ela é daquele tipo de pessoa que suga sua energia só de estar perto. É uma pessoa pesada. Tentei dar uma chance, fazer amizade, mas sabe quando o santo realmente não bate, não desce, não vai? Depois de uns dias, eu terminei com o Mário. Sem briga, sem mágoa nenhuma. Hoje em dia somos indiferentes um com o outro. Já nos vimos outras vezes, ele ficou amigo do Vitor, ele é um cara bem legal também. Com o fim do relacionamento com o Mário, eu e Vitor vimos uma oportunidade de ficarmos juntos e assim fizemos. Passaram-se 2 maravilhosos meses. Eu estava incondicionalmente apaixonada pelo Vitor. Eu nem acreditava que eu tinha achado uma pessoa que me completasse tanto. Tava indo tudo bem, até que ele começou a esfriar comigo. E do nada ele terminou. O meu mundo acabou ali, sabe? Namoro adolescente, primeiro coração partido. Eu entrei em desespero. Eu não sabia o que fazer. Aquele cara doce e apaixonado do nada ficou tão frio. Eu não entendia o porquê. Até que um dia, uma amiga nossa em comum mandou um print de uma conversa dela com ele. E no print ele dizia todo feliz que tinha terminado comigo e que estava voltando com a Maledite. Ana, minha mãe, tinha comprado um lanche pra gente. Na hora que eu li aquela mensagem, o meu estômago embrulhou, minha garganta fechou. Uma vontade imensa de chorar tomou conta de mim. Sabe quando você prende o choro e a garganta chega a doer? Foi assim que eu fiquei. Corri pro banheiro e chorei muito lá. Meus olhos ficaram inchados e vermelhos de tanto que eu chorei. Minha mãe ficava assustada porque ela nunca havia me visto daquela maneira. Passou um tempo e quem me manda mensagem? O Vitor. Pediu para que eu fosse encontrar com ele em um parque. A boba aqui largou tudo que estava fazendo e foi correndo ao seu encontro.
Cheguei lá, sentamos no gramado e ficamos conversando. Eu não lembro muito bem, mas em algum momento nós nos beijamos. E aquele peso horrível no meu coração foi embora. Passei uns 4 meses ficando com ele, na esperança de que um dia fôssemos voltar. Ah, enf- Bom, me entreguei totalmente a ele nesses dias, entendeu? Me entreguei demais. Até que em outubro ele falou que não queria mais ficar comigo. E lá se foi o meu chão de novo. Aquela ansiedade voltou, o desespero voltou, as lágrimas, até que eu vi nos stories do Insta dele uma foto dele com a Maledite. Aí eu fiquei fula da vida e mandei uma mensagem para ele. Falei o seguinte: espero que tenham se divertido muito, e bloqueei. Fui na casa de uma amiga, a Gabi, desabafei com ela. Eu estava muito triste mesmo, até que eu tive a brilhante ideia de mandar mensagem para Maledite no Insta. Eu nunca tinha falado com ela direito. Conversamos e ela fez a caveira dele para mim. Vale ressaltar que nessa época que eu falei com ela, ela estava falando com ele. Ela falou que na época que eles namoravam, ele era um péssimo namorado, que não ligava para ela, que só ligava para os interesses dela. Só ligava para os interesses dela ou dele, não sei, que ele era tóxico, etc. Mas depois de um tempo eu descobri que os dois eram péssimos um para o outro, entendeu? E eu, bobinha, acreditando em tudo. Ela sabia o quanto eu estava mal e fazia questão de falar para mim que eles estavam conversando sobre voltar. Uai, se ele era tão ruim, por que ia voltar? Mandava print dele falando que ainda a amava e que ela era o mundo dele. Aquilo me fazia tão mal, mas eu achava que ela estava me fazendo bem. Eu achava que ela estava me fazendo bem. Eu não conseguia ver o quão idiota ela estava sendo me mandando aquelas coisas. Até que eu fiquei muito brava e mandei várias mensagens para ele dizendo que eu merecia coisa melhor, que era melhor eles ficarem juntos, que eu fui muito burra de ter acreditado nele. Falei um monte de coisa. Eu nunca tinha sido grossa com ele antes, nem falado desse jeito. Fui para a aula, eu estudava à noite. Quando voltei da aula, tinha um monte de mensagens dele pedindo desculpas, que ele me amava e não sabia o porquê de tudo aquilo, que ele queria ficar comigo, que não sentia nada por ela, mas que era difícil desapegar e ele não sabia explicar. Ele me disse um monte de outras coisas que agora eu não vou lembrar de tudo, mas eu acabei amolecendo. Enquanto isso, eu falava com a Maledite, falei que conhecia a família dele, que já era bem próxima de todo mundo, e isso mais o fato de eu e ele termos voltado a nos falar. Tudo isso fez ela ficar muito brava, e aí ela bloqueou nós dois. No dia 1º de novembro de 2019, eu e Vitor voltamos e decidimos deixar tudo aquilo para trás. Até que por volta de um mês depois, uma amiga do Vitor mandou um print do Twitter da Maledite dizendo que ia fazer voodoo para mim. A Maledite falando que ia fazer voodoo para mim. Que eu era obcecada por ela. Que eu imitava ela. Que eu era obcecada, sabe? Ela dizia que eu imitava ela porque eu coloquei um piercing na orelha que era igual ao dela. Mas eu nem sabia que ela tinha aquele piercing. Ela sabia até em que orelha eu coloquei. Ela me stalkeava nas minhas redes sociais e depois a obcecada era eu? Eu fiquei muito tempo me perguntando, será que ela fez algum tipo de feitiço? Recentemente, eu estava assistindo os relatos sobre Maledites com o Vitor. São os que eu mais gosto. E entramos no assunto da Maledite. E ele me disse que ela havia sim feito algo para ele, mas que a mãe dela ou dele, não sei dela, mas que a mãe dela a impediu de continuar. Ele me disse que não sabia o porquê que ele ia atrás dela tantas vezes, que a pior coisa que ele fez foi ter namorado com ela, que isso acarretou muitos problemas psicológicos nele. Ele não sabia por que de tudo aquilo ter acontecido.
E ele, algumas vezes, quando está um pouco altinho por causa da bebida, ele fala que a Maledite fez amarração para ele. Ele já admitiu isso para mim milhares de vezes. Admitiu não, né? Contou, porque não foi ele que fez, ele sofreu isso, né? Então, eu acredito que ele já me disse isso milhares de vezes. Eu acredito que ele não tenha me dito antes, porque ele sabe como eu sou. E eu teria ido atrás dela e feito ela desfazer na base do tapa. Mas enfim, hoje eu e Vitor somos casados, moramos junto, estamos muito felizes, superamos tudo isso, estamos focando no nosso futuro e tá tudo caminhando. Maledite está lá vivendo sua vida, continua sendo uma pessoa esquisita, solitária, com muitos problemas psicológicos, toma remédios controlados e por aí vai. Eu só desejo bem a ela, porque eu sei que tudo que fazemos e desejamos volta 3 vezes para nós. Então eu desejo muito dinheiro para ela. Eu sei que esse relato não teve nada assim de muito sobrenatural, mas só uma intenção ruim já pode fazer muito mal. Eu fico me perguntando se ela não tivesse parado de fazer os feitiços, o que seria de nós dois agora? Mas ainda bem que tivemos um final feliz. Esse foi o relato, desculpa se tiver erros ou se tiver grande demais. Um beijão para você, para o Matheus, para os bebês e para os bichinhos. O canal de vocês é maravilhoso. Acompanho há muitos anos. Não parem nunca. Tchau, tchau. Um beijo para você, muito obrigada. Beijão. E então, essa nunca vai dar para saber, mas quem falou que foi a mãe dela que parou, que não deixou ela continuar com os trabalhos? Foi ele? Ele sabe? Como ele sabe? Ou ele acha que foi feito? Sim, uma das coisas que a gente vê aqui que acontece é esse lance da pessoa não entender. Tipo, eu não gosto dela, eu não gosto, mas eu não sei por que aquilo me chama, sabe? Não gosto, mas não consigo ficar longe, sabe? Aquela coisa assim. E a pessoa acaba até ficando irritada, de repente brigando com a pessoa, porque acaba não entendendo. Fala, mas não gosto, mas tô junto. Mas por que eu tô junto? Por que eu, sabe? Essas coisas. Ou até esfriando com a outra pessoa. Existem simpatias e tudo mais, né? Feitas assim, às vezes na inocência, não na inocência, mas assim, simpatia mais leve que trabalho. Não sei, né? Se a intenção ali é forte, acho que pode ter o mesmo efeito. Bom, deixa eu anotar aqui, beleza? Deixa eu dar beijinho. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.